Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Você Consciência, onde a ciência encontra você. No episódio de hoje, vamos receber a professora Marisa Sodré, que é coordenadora do grupo de pesquisa Tecnologias Assistivas para Educação Inclusiva, e ela vai falar sobre o potencial transformador que as tecnologias digitais têm na educação inclusiva. E olha só, professores da rede pública e particular de ensino, eu tenho um convite para você. Se você quer fazer parte desse grupo de pesquisa, desenvolver pesquisas que tenham relação com a educação inclusiva, esse é o seu momento. O grupo de Tecnologias Assistivas para a Educação Inclusiva está de portas abertas. E para você fazer parte desse grupo, contribuindo com o desenvolvimento de pesquisas inovadoras para a educação inclusiva, você pode entrar em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela, informando os seus dados como nome completo, o seu contato e também esse grupo de interesse. Além disso, alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, mestres e doutores também podem participar deste grupo de pesquisa. E nesse vídeo, vamos falar sobre o trabalho essencial desse grupo de pesquisa e também a relevância da sua temática para a sociedade. Mas antes de tudo, qual é o objetivo desse grupo? Então, pelo tema, eu acho que a galera aí vai entender o principal objetivo, né? O nome do grupo é Tecnologias Assistivas para a Educação Inclusiva. Então, o objetivo principal é a produção de novas tecnologias assistivas digitais, né, para auxílio da pessoa com deficiência. Esse, assim, o objetivo principal. Se a gente for falar de um, é esse, né? E a partir daí, a gente tem isso como objetivo final. Mas a gente acaba formando o quê? Grupos de estudo. Então, a gente vai estar sempre estudando sobre a inclusão, sobre as tecnologias que já existem. Pode ser também que algum aluno aprimore alguma tecnologia que já está no mercado. Então, a gente estamos caminhando nesse processo de produção de novas tecnologias de forma gratuita, né, que serão brevemente disponibilizadas no site da Unicarioca. Maravilha! E Marisa, são apenas professores ou tem mais alguém de outra área aí nesse grupo? Não, é um grupo que ele é aberto, né, um grupo de pesquisa registrado no CNPq e tudo mais, mas o nosso foco agora é auxiliar os alunos que ingressam no mestrado ou no doutorado, né, tanto faz mestrado ou doutorado, a desenvolverem esses produtos como fruto das suas dissertações e teses. Então, nós vamos acompanhando esse aluno desde o primeiro dia. O aluno entrou no mestrado, por exemplo, né? E veio com essa inquietação, veio com esse problema de pesquisa, ele quer trabalhar na área de inclusão. Então, ele entra no nosso grupo de pesquisa e nós, tanto eu como o professor Gabriel, nós começamos a direcionar essa pesquisa para a produção de uma tecnologia, para aprofundamento do estudo sobre a inclusão e tecnologias assistivas. E como que é que vocês fazem essa separação? Tem disciplinas para direcionar os estudos? Sim, nós temos três disciplinas, na verdade, no mestrado e uma disciplina no doutorado. Então, o aluno que faz parte do grupo de pesquisa de inclusão, né? Nós temos outros grupos de pesquisa aqui na Unicarioca, mas aquele que vem para o grupo de inclusão, ele obrigatoriamente, no primeiro período, ele começa a ser inserido nessa pesquisa a partir de duas disciplinas, uma onde nós discutimos as bases teóricas da inclusão, com viés também da neurociência, porque a gente vai pesquisar como também a sociedade encara essa deficiência e como que isso se dá no processamento cerebral do sistema nervoso do indivíduo. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Isso de base teórica, né? Ao mesmo tempo, ele tem uma disciplina de base prática, onde ele vai já começa a produzir o seu produto, né? Então, na primeira disciplina, a gente tem os conceitos de inclusão, e aí a gente vai um pouco além da área educacional, a gente vai para questões de saúde, a gente tem reflexões de filosofia, antropologia, sociologia, né? Como que isso é visto, como essa pessoa, que o nosso foco é a pessoa com deficiência, tá? Eu acho isso, deixar claro, acho isso importante, porque inclusão é muito amplo, não é só voltado à pessoa com deficiência. Sim. Mas o nosso grupo de pesquisa,
ele é focado na pessoa com deficiência. Existe um outro grupo de pesquisa aqui na Unicarioca que vai trabalhar a questão da diversidade, de gênero e etc., né? E outras questões. Esse é o grupo de cidadania, coordenado pelo professor Mansu e pela professora Júlia. Exatamente, que em breve vão estar aqui também, né? Sim, sim. Então, vou deixar para eles falarem dessa parte da diversidade, mas a parte da pessoa com deficiência é do grupo de inclusão, né? Da tecnologias assistivas para a educação inclusiva. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele tem os conceitos numa disciplina, em outra que caminha junto, ele é inserido nas tecnologias digitais. E aí ele aprende como construir tecnologias digitais assistivas. Então tem a base teórica e a base prática, que é as tecnologias. Exatamente. Então as duas disciplinas caminham juntas. Então, no primeiro período, ele começa a ter esse suporte teórico e prático ao mesmo tempo, para no segundo período ele aplicar isso que ele produziu. Então, é bem legal, porque a gente vai ter o quê? O produto e a aplicação desse produto. Então, fica uma pesquisa bem ampla, não só de produção de um produto que vai ficar numa gaveta, não. Esse produto produzido, né, essa ferramenta tecnológica produzida, Sim. ele vai para as escolas. Né, seja para o professor, seja para o aluno. Então, a gente tem uma contribuição social muito grande. Né? E aí esse aluno vai ser convidado, terminou o mestrado, terminou o doutorado, a continuar no grupo de pesquisa, porque a nossa ideia... Maravilha, dá continuidade. Exato, a nossa ideia é que a pesquisa não pare, que a gente cada dia descubra coisas novas e produza novos materiais também para contribuir para a sociedade, que é o nosso objetivo principal. Sim. Marisa, o que você está achando das inquietações que os estudantes, os alunos, esses profissionais levam para o grupo de pesquisa? Porque são inquietações que, assim, querem buscar soluções para aplicar nos seus ambientes de trabalho. Sim, eu acho fantástico, né? Por isso que eu gosto muito de mestrado profissional, porque é muito prático. A gente tem a base teórica, que é fundamental para um aluno ser inserido no meio acadêmico, né? Um aluno de pós-graduação, mas temos a parte prática. E os alunos, eles vêm com essas demandas, cada um de uma região diferente, não só do Rio de Janeiro, a gente tem alunos de outros estados também. Sim. Então, a gente tem trocas muito legais e contribuições. Nós temos alunos aqui que já trabalham com inclusão, com atendimento educacional especializado, com sala de recursos. Então, eles vêm contribuindo muito também para o nosso grupo de pesquisa. Então, eu sempre falo isso para eles, né? É uma troca. Né? Um grupo de pesquisa, no mestrado, no doutorado, a gente tem trocas de saberes, na verdade. E cada aula é uma delícia, assim. A gente conversa muito, a gente faz muitas trocas. Eu aprendo muito, eu tenho certeza que eles também. Então, a gente vai trocando, aprendendo juntos e elaborando pesquisas, assim, de impacto bem bacana mesmo. Algumas já foram até premiadas, inclusive em congressos e tudo mais. Sim, de uma aluna do doutorado, Ana Beatriz. Ah, Ana Beatriz já participou. Isso, ela desenvolveu no mestrado um aplicativo, que é o Mini Libras. Mesmo? Sim, agora no doutorado ela está aprimorando e vai aplicar também aí nas escolas. Então, e foi premiada no congresso do INES. Então, é bem bacana, assim, a gente vê já esses resultados. Sim. Um grupo de pesquisa há pouco tempo, né, formado, e já está tendo resultados bem relevantes. E é tão bom, né, Marisa, ver essas produções contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. Porque, assim, os recursos estão aí e agora a gente tem que ver alguma forma de trabalhar para com esses alunos, principalmente entender as necessidades, ver os desafios e a gente seguir em frente aí para trazer alguma solução, para minimizar também algum problema. E, gente, aí eu falei lá no início, a gente deu esse panorama aqui da inclusão. Mas aí agora a gente vai partir para tecnologia assistiva. Mas, Marisa, o que é tecnologia assistiva? Então, a tecnologia assistiva, ela vem ajudar as pessoas com deficiência a desenvolver e a terem uma autonomia. Mas aí o que seria nessa tecnologia? Necessariamente está relacionado ao celular, está relacionado ao tablet, ao computador? Não necessariamente. Toda aquela ferramenta, vamos dizer assim, de suporte à pessoa com deficiência, de modo que ela seja uma pessoa, um cidadão funcional, que ele possa se locomover, se comunicar, né, com outras pessoas de forma autônoma.
Se a tecnologia, a ferramenta, cumpriu esse papel, a gente chama de tecnologia assistiva. Ah, interessante. E não se trata apenas do produto. Não, uma metodologia, né? Uma forma de lidar. Se você na sala de aula, né, você desenvolve algum trabalho com um determinado aluno que não se comunicava e agora ele começa a se comunicar de forma diferente, não necessariamente usando a língua portuguesa, mas através de imagens, por exemplo, um autista, né, não verbal. Ele, muitas vezes, ele precisa se comunicar de alguma forma, mas ele é não verbal, e aí? Então, existem ferramentas de comunicação alternativa, onde ele vai se comunicar. Então, se você está possibilitando uma autonomia para aquela pessoa, é uma tecnologia assistiva. Show. E Marisa, a gente vê que, assim, a tecnologia assistiva está aí. A gente tem que usar para fazer a inclusão também acontecer. Sim. Mas de que forma que ela pode ser usada, por exemplo, numa escola ou algum outro espaço? Então, primeiro a gente tem que partir do pressuposto, né, de que é o conceito lá da inclusão que eu vou estar sempre voltando nele, né? Sim. São as diferenças. E aí, alunos com deficiência também são diferentes. Eles podem ter a mesma deficiência, mas eles são pessoas diferentes. Então, precisa ser adaptada para cada pessoa. A necessidade de cada um. Exato. Exatamente. E aí vai de acordo com cada um, vai se adaptando. Então, um aluno com deficiência visual, por exemplo, um aluno cego, né? Uns vão se adaptar muito bem com alguns leitores de tela. Outros vão preferir o braille. Entende? Então, Sim. A gente não pode nunca generalizar. O que precisa ver é o diálogo. Porque o que acontece muitas vezes na sociedade é que se passa por cima da pessoa com deficiência, né, na hora de você querer desenvolver uma tecnologia ou na hora de você querer saber o que aquela pessoa quer. A gente percebe muito isso, por exemplo, às vezes uma pessoa cadeirante e tem uma pessoa ajudando junto àquela pessoa que é cadeirante, né? Muita gente, na hora de se comunicar, ao invés de falar com a pessoa com deficiência, fala com quem está ajudando ela. E aí você não sabe a real necessidade da pessoa. Você não sabe o que ela está passando. Exato. Então, a tecnologia assistiva na escola, ela tem que partir da necessidade do estudante. Entende? Então, Sim. É sempre necessário que as escolas elas façam um levantamento das pessoas com deficiência que estão naquela escola e quais são as necessidades de cada uma delas, para aí sim ver quais as tecnologias vão se adequar a cada uma. Isso. Então, para um vai ter uma tecnologia assistiva, de acordo com a sua necessidade, e para outro que, por exemplo, para outra pessoa que tem outro tipo de deficiência, vai ser outra tecnologia, ou seja, cada uma adaptada à necessidade De cada um. de cada um. Isso aí. E assim, a gente precisa entender que cada aluno é um aluno. Quando a gente fala de adaptar o material, não significa que aquele aluno, dependendo da deficiência, vou pegar um exemplo, tá? Um aluno com deficiência intelectual, por exemplo. Um aluno que chega ao ensino médio sem saber ler e escrever, não por falta de escola ou por falta de formação, mas por ter uma deficiência, né? Às vezes o professor acha que ele vai ser responsável por ensinar tudo aquilo que aquele aluno não aprendeu ao longo da vida. E não. A gente precisa entender qual é o papel daquele aluno na sociedade, né? E o avanço e a comparação tem que ser do aluno com o próprio aluno e não do aluno com os demais. Sim. Não sei se está dando para mim entender, né? Sim. É porque a deficiência intelectual é a que é mais difícil para a maioria dos professores de lidar, porque a gente vem de uma formação da escola tradicional onde todos deveriam aprender tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Por exemplo, na área de biologia, o professor de biologia acha que todo mundo tem que saber o que é uma célula. Vem um aluno com deficiência intelectual e ele não sabe e não vai saber todas as funções da célula. E muitas das vezes ele acaba ficando excluído daquele conteúdo. Exato. Mas ele vai saber o que é um desenho de uma célula. Então você vai inserindo alguns conceitos de forma mais básica, de forma que aquele aluno possa ter autonomia para viver em sociedade, que é o objetivo principal da inclusão. Quando a gente fala de inclusão, educação inclusiva, a gente está falando de uma mudança de paradigma. Sim. Né? Porque a gente vem de uma formação de escola tradicional, como diria Paulo Freire, né, da educação bancária, Isso. né, onde todo mundo tem que saber aquilo e tal.
para uma educação inclusiva, que é um outro conceito de educação. Tem uma autora que é uma referência, né, na área, que é a Mantoan, e ela fala muito isso, né? Para a gente entender a inclusão, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, né? E primeira coisa é pensar que cada um é diferente, independente de ter deficiência, né? E o aluno com algum tipo de deficiência, dependendo da deficiência, ele não vai aprender todo aquele conteúdo. Porém, o que ele aprender tem que ser relevante para a vida dele. Sim. É esse o sentido que a gente precisa dar para a inclusão, né? O objetivo principal. Qual é o papel da escola? A gente tem que entender a escola como um papel social. A escola, ela está ali não para formar futuros biólogos ou futuros cientistas apenas. Também vão sair ótimos cientistas, biólogos, professores, engenheiros, arquitetos, mas o principal não é esse, né? O principal objetivo da escola tem que ser formar cidadão. Sim. Né? Cidadão que é um ser pensante, que saiba atuar na sociedade, lutar pelos seus direitos, cumprir os seus deveres. Esse é o principal papel da escola. Né? Então, a inclusão, ela vem trazer isso para a gente, né? Então, Sim. acaba aquela educação, não acaba, né? Mas assim, é um processo de transformação onde a gente precisa entender que ser diferente é normal. O normal é ser diferente, Sim. na verdade. E aí você começa a entender que não só o aluno com deficiência, o aluno que não tem deficiência, mas não tem habilidade para determinado conteúdo, ele vai passar por aquele conteúdo, como todos, mas não necessariamente ele vai ser um grande pensador da área. Ele vai desenvolver as suas habilidades de acordo com o seu potencial. Exatamente. Gente, a Marisa falou uma palavrinha aqui que eu lembrei que existem muitos termos que antigamente nós utilizávamos, não é mesmo, Marisa? Todos nós utilizávamos. Mas que hoje esses termos caíram muito em desuso. Vou citar aqui um dos exemplos que a gente pode falar. Por exemplo, pessoa especial. A gente não se fala mais uma pessoa especial. A gente se fala como? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. E nada daquilo também. Ah, ele não é uma pessoa normal. Nada disso, gente. É pessoa com deficiência. Ah, sala de aula normal. Não, nada disso, gente. Não pode. Por favor, vamos eliminar esses termos que estão em desuso. Vamos procurar quais são os termos corretos, porque até mesmo nisso a inclusão tem que acontecer. Exatamente. E assim, a gente tem que... tem muitas questões, né, quando a gente fala de inclusão. E uma delas é nesse termo que você usou, a palavra normal. O que é ser normal? A gente precisa entender que quem é que define o padrão de normalidade? Exatamente. Né? Então, na verdade, não existe um padrão. A gente tem definições, se a gente for olhar historicamente, em cada época, o normal, o belo, o feio, é diferente de uma época para outra. Sim. Então, os padrões de normalidade também. Por isso que a gente não deve usar o termo normal e anormal. Porque ninguém é normal e ninguém é anormal. A gente tem que sair desse binômio, sabe? Do binário de ou sim ou não. Ou é normal ou não é normal. Não, não é assim. Nós não vivemos numa sociedade de padrões binários, né? Na verdade, o que a gente tem são múltiplas pessoas com diversas habilidades, cada uma com uma habilidade diferente da outra. E ponto. É isso que a gente tem que entender. Então, não existe a classe normal. Existe a sala de aula regular. Sim. Né? Não existe o aluno excepcional. Existe a pessoa com deficiência ou a pessoa sem deficiência. Sim, né? sim. Mas não existe o excepcional, não existe o especial. Né? Existem pessoas. Na verdade, é isso. Existe ser humano. Existem seres humanos ali. E Sim. ponto. E assim a gente tem que entender que a gente está lidando com ser humano. Ser humano. Independente de tudo, ser humano. Exatamente. Qual a importância de associar a tecnologia digital, os recursos digitais, com a tecnologia assistiva? Os recursos digitais vieram para facilitar, né, a nossa vida e tornar acessível a comunicação, a locomoção. Né? Quando a gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, um smartphone, né, um celular,
ele vai facilitar muito a vida da pessoa com deficiência. Né? Se a gente parar para pensar quantos aplicativos cabem aqui dentro, cabe no bolso. Né? Sim, então, sim. uma pessoa com deficiência, ela vai ter mais autonomia à medida que a gente consiga mais recursos digitais assistivos, porque ela vai poder acessar em qualquer lugar, de qualquer lugar, sem precisar de mega computadores ou instrumentos muito grandes e pesados. Sim. Então, eu acho que as tecnologias digitais, elas vêm sempre de auxílio a todos nós, né? Mas a pessoa Sim. com deficiência, muito mais por ela precisar da tecnologia, muitas vezes para se locomover, para se comunicar, para se expressar. Então, quanto mais digital ela for, mais fácil de levar para os lugares, de acessar em lugares diferentes. Sim. Gente, a Marisa vai dar uns exemplos aqui de tecnologias assistivas. E olha, Marisa, uma tecnologia também que eu posso citar aqui é o aplicativo Velibras. Sim. Velibras, que faz a tradução da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais. E, gente, não é linguagem de sinais. É língua brasileira de sinais. Isso. E não é o Libras, é a Libras. A Libras. Gente, corta esse O aí, né? É a Libras, tá bom? Eu acho, assim, o Velibras também muito interessante, sabe? Sim. Por mais, assim, que não tenha todos os vocábulos, ainda falte algumas palavras, ele faz muitas traduções ali e que ajudam também, né, Marisa? A gente compreender para aquela pessoa, por exemplo, para uma pessoa surda, entender, mais ou menos assim que eu posso dizer, aquilo às vezes que está sendo transmitido, por exemplo, em algum vídeo, Exato. ou que o professor está falando. E ajuda a gente também. Para quem não sabe Libras, é uma forma de aprender Eu estou também. aprendendo. É muito interessante. Então, e outros, né? Existem recursos mais simples, como, por exemplo, legenda automática, que hoje a gente consegue colocar em qualquer vídeo. Exatamente. Né? Para quem ouve, é irrelevante aquela legenda, mas para uma pessoa surda, é fundamental para ela compreender o que está acontecendo ali naquela situação. Né? E existem outros aplicativos para cegos, né? Leitores de tela, para ele entender e conseguir até se movimentar nos lugares. Né? Como é que funciona? Existem aplicativos, By My Eyes. Vai estar aqui, gente, na tela. Isso. Onde a pessoa cega, ela consegue se comunicar com pessoas que enxergam e colocam onde ela está, e aquela pessoa vai falando para ela o que está acontecendo pelo celular. Gente, que bacana. Dessa eu não sabia. Tem muita coisa legal, né? Para pessoas com deficiência física, né? Que, por exemplo, existem teclados adaptados, mouse adaptados, existem pelos olhos, né? Então, aqueles leitores de tela que a pessoa com o olho consegue movimentar o mouse para pessoas que não conseguem movimentar com algum tipo de paralisia. Não, e agora eu digo mais. Eu estava fazendo uma pesquisa, aí eu via a prótese em 3D. Sim, a gente hoje consegue produzir próteses, né, em impressora 3D. A gente vai estar desenvolvendo um projeto desse aqui. Isso é uma evolução, né? Sim, a gente vai estar desenvolvendo aqui no Unicarioca esse ano. É muito bacana, assim. Existem muitas pesquisas nessa área. Marisa, e assim, como esse professor ele pode aplicar essa tecnologia assistiva dentro da sala de aula dele? Eu cheguei hoje, e aí, como é que eu vou fazer? Quais os primeiros passos? O que ele tem que fazer? É buscar alguma formação? É fazer o que primeiro? Assim, o primeiro passo, Tiago, o que apavora a maioria dos professores? O que a gente tem hoje, e aí eu posso dizer com muita propriedade de causa, né? Sim. Nas escolas, as escolas ainda não são inclusivas 100%, como devem ser, né? Até porque para o professor da sala de aula regular conseguir lidar com turmas lotadas do jeito que a estrutura é hoje, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que a gente pode dizer, ele precisaria de professores de apoio. Né? Muitos não têm o AEE. Exatamente. Então, por isso que a gente não pode dizer que a nossa escola ainda já é 100% inclusiva.
né? E carece também de outros profissionais nas escolas, como fonoaudiólogos, psicólogos, né? E Sim. outros. Mas vamos pegar a realidade nossa, né? O professor chegou na sala de aula, não tem suporte e viu um aluno com algum tipo de deficiência. Primeira coisa, conversar com o aluno, né? A gente precisa saber qual é a deficiência, mas mais do que saber a deficiência, como aquele aluno aprende, entende? Sim. Por exemplo, eu tenho um aluno com deficiência intelectual no ensino médio, na escola onde eu leciono, né? É um aluno que ele gosta de pintar. Uhum. Então, e ele não sabe ler nem escrever. Então, adianta eu passar um texto para ele copiar? Não. Não. Mas isso eu só fui percebendo conforme foi passando o tempo. Porque não é de cara, tem deficiência intelectual, então vou fazer alguma coisa que serve para todos os alunos com deficiência intelectual? Não. Não. Aquele específico gosta de colorir. Outra, de uma outra turma, já gosta de desenhar, já não gosta de colorir. Então, ela já... Entende as Sim, diferenças? sim. Então, a gente precisa conversar com o aluno. Lembrar que ele é uma pessoa. Observar, né? O bom professor, ele precisa observar. E estar aberto aos erros também. Porque, às vezes, a gente vê o professor, quando erra, se culpa muito. Né? A gente vê muitas angústias, até nos nossos alunos aqui do mestrado, doutorado. Uhum. Eu não sei como lidar. Geralmente são essas as perguntas, né? São essas angústias Eu deles. podia ouvir um pouquinho naquele dia de aula. Isso, exato. Como que eu vou lidar com um aluno com transtorno do espectro autista? Como eu vou Sim. fazer? Poxa, professora, é quase impossível. Geralmente são essas, mas não é só aqui, né? Isso a gente vê, geralmente, os professores falando dessa forma. E a Mantoan, que é essa referência, né, na educação inclusiva, ela vem dizer isso. A gente tem que saber que nós vamos errar e não é culpa do professor. Né? O professor, ele não pode se culpar. Ele precisa, sim, buscar seu aprimoramento e saber que, às vezes, ele vai tentar uma tecnologia naquele aluno, não vai dar certo. Mas beleza, valeu a pena a experiência. Sim. Não deu certo, vamos tentar outra. É método de tentativa e erro. Esse processo contínuo. Exatamente. Exatamente. Às vezes o que deu certo numa aula, numa outra já não vai dar. E tudo bem. E tudo bem. A gente está aqui, é assim mesmo. A gente só vai aprender a lidar com a pessoa com deficiência lidando com ela. Sim. É um processo prático, né? A gente só vai conviver convivendo. Então, eu nunca vou saber como é a vida de uma pessoa com deficiência visual se eu não conviver com ela. Eu posso ler grandes livros de grandes autores, mas eu preciso conviver e ouvi-la. Ouvir Sim. o que ela tem a dizer, ouvir suas experiências. E é assim que a gente vai construindo a inclusão. Sim, pessoal. E agora a gente vai para um outro quadro, que é qual? Bate-bola, jogo rápido com quem? Com a Marisa Sodré. Ela não poderia fugir, não é mesmo, gente? Então, nesse momento, eu vou fazer uma frase aqui e a Marisa vai complementar. Vamos lá, Marisa? Vou tentar. Marisa, uma referência no mundo da educação para você é? Paulo Freire. Eu espero que a educação seja mais Inclusiva. um livro. Inclusão escolar. Para que, como e porquê, da Teresa Mantoan. Uma tecnologia que eu adoro é? Eu amo MacBook. Uma tecnologia que você indica? Eu indico tecnologias assistivas de forma geral. Acho que todo mundo precisa conhecer e saber a importância delas. Eu acho que todas assim, precisam ser mais estudadas e divulgadas. Marisa Sodré, por Marisa Sodré. Olha, gente, essa é mais difícil. Eu acho que Marisa Sodré é uma pessoa que curte coisas simples e que ama a vida e a educação. Gente, essa foi a entrevista com a Marisa Sodré, uma pessoa maravilhosa que vocês viram aí ao longo de toda essa conversa muito proveitosa e cheia de conhecimento. Marisa, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempinho que você encontrou ali na sua agenda para estar aqui conosco. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite e estou à disposição, sempre que precisarem, é só chamar. A gente te adora.
E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui nesse episódio incrível até agora. E muito obrigado também à nossa produção. Fala aí com a produção! E, gente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Vocês estão vendo o vídeo aqui pelo YouTube, mas não se esqueça de se inscrever e dar aquele like e compartilhar. E escreve aí nos comentários também o que vocês estão achando desses episódios. É muito bom ouvir a sua opinião, tá bom, pessoal? E também estamos lá no Instagram e também no TikTok. Além disso, no Spotify, com o mesmo usuário, @vocêconsciência. Pessoal, esse foi o episódio incrível de hoje e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!